O capítulo 15 de Judite termina com uma grande festa nacional. O povo se entrega à alegria com música e dança, em um ato de ação de graças a Deus pela libertação. A celebração não é restrita, mas inclui mulheres, jovens, mostrando que a salvação alcançou a todos. O terror do inimigo se torna a vitória de Israel. A justiça de Deus se manifesta através da fuga e do massacre, e Judite recebe a mais alta honra por sua coragem e sua pureza. Vamos à leitura. Livro de Judite, capítulo 15. Quando todo o exército soube que Holofernes tinha sido decapitado, perdeu a razão e o conselho. Agitados pelo espanto e pelo terror, buscaram a salvação na fuga. Sem trocar uma palavra sequer com seu vizinho, com a cabeça baixa, deixando tudo, fugiram pelas planícies e pelos montes, procurando escapar aos hebreus, pois ouviam que vinham armados sobre eles. Os israelitas, vendo-os fugir, perseguiram-nos, desceram as encostas atrás deles, tocando a trombeta e soltando grandes gritos. E como os assírios iam fugindo desordenadamente, os israelitas que os perseguiam junto, formados em batalhão, destroçavam todos que podiam atingir. Osias mandou mensageiros a todas as cidades e províncias de Israel. Assim, cada localidade e cada cidade armou o melhor de sua juventude e a enviou contra os assírios, e perseguiram-nos à porta de espada até a sua fronteira mais afastada. Entretanto, os que tinham ficado em Betúlia entraram no acampamento dos assírios e levaram um enorme despojo, deixado pelo inimigo em sua fuga. Enfim, aqueles que voltaram vitoriosos para Betúlia trouxeram consigo tudo que pertencera aos assírios, um numeroso rebanho, grandes quantidades de material e de animais de carga, e assim todos, desde o maior até o menor, se enriqueceram com seus despojos. Veio então de Jerusalém a Betúlia o sumo sacerdote Joaquim, com todos os anciões, para ver Judite. Quando ela lhe veio ao encontro, abençoaram-no todos a uma só voz, dizendo: Tu és a glória de Jerusalém, tu és a alegria de Israel, tu és a honra de nosso povo. Deste prova de alma viril e coração valente. Amastes a castidade e não quiseste, depois da morte do teu marido, conhecer outro homem. Então o Senhor te fortaleceu e por isso serás eternamente bendito. Ao que todo o povo respondeu: Assim seja, assim seja. 30 dias mal bastaram ao povo de Israel para recolher os despojos dos assírios. Tudo que se soube ter pertencido a Holofernes, o povo deu a Judite: ouro, prata, vestes, pedras preciosas e outros objetos. Todo o povo entregou-se a grandes festas, com as mulheres, com as jovens e com os jovens, ao som de harpas e cítaras. Em resumo, o capítulo 16 serve como a conclusão perfeita do livro, mostrando que Judite garante que todo o louvor seja direcionado a Deus, o verdadeiro responsável pela vitória. O cântico enfatiza que Deus usou uma mulher humilde para derrotar um grande exército, mostrando que ele exalta os fracos e humilha os poderosos. A vida de Judite é apresentada como um exemplo de coragem e castidade. Sua história se torna uma parte da história da salvação de Israel, celebrada até os dias de hoje. Judite, capítulo 16. E Judite expressou-se nesses termos: Entoai um cântico ao meu Deus com tamborins, cantai ao Senhor com símbolos, entoai-lhe salmos e louvores, exaltai e invocai o seu nome, porque é um Deus que extermina guerras. Senhor é o seu nome. Acampou no meio do seu povo e me livrou da mão de todos os meus inimigos. Assur veio das montanhas, do norte, veio com imensa tropa de guerreiros, multidão de encher os vales, cavalaria de cobrir morros inteiros. Ameaçou incendiar a minha terra, passar meus jovens a fio de espada e esmagar minhas criancinhas, levar embora meus filhos e minhas filhas ao cativeiro. O Senhor Onipotente os rechaçou por mãos de uma mulher. Seu caudilho foi derrotado, não por jovens, foi ferido não por filhos de titãs, vencido não por gigantes enormes. Foi Judite, filha de Merari, quem o paralisou com a formosura de seu rosto. Despiu seu vestido de viúva para a consolação dos que sofriam em Israel. Ungiu o rosto com essência perfumada, cingiu os cabelos com um diadema e vestiu um vestido de linho para o seduzir. Suas sandálias arrebataram-lhe os olhos. Sua beleza extasiou-lhe a alma e a espada lhe decepou a nuca. Os persas tremeram com sua audácia.
Os medos se acovardaram perante sua ousadia. Então os humildes gritaram e eles tremeram espavoridos. Os fracos do meu povo clamaram, e eles foram tomados de espanto. Ao estrépito das vozes deitaram a fugir. Filhos de jovens mães os transpassaram, e como a meninos fugitivos os feriram. Eles derrotados na batalha de meu Senhor. Cantarei a Deus um cântico novo. Senhor, sois grande e glorioso, te admirável poder invencível. Todas as criaturas vos rendem homenagem, porque com uma só palavra fizeste todas as coisas. Enviastes o vosso Espírito e foram criadas, e nada pode resistir à vossa voz. Podem abalar-se montanhas e águas, rochedos derreter-se como cera diante de vossa face. Para aqueles que vos temem serei sempre propício. Bem pouca coisa é o sacrifício de suave fragrância. É como nada a gorda carne do sacrifício. Quem teme ao Senhor, este é grande para sempre. Ai das nações que se insurgirem contra o meu povo. No dia do juízo as punirá o Senhor, Todo-Poderoso. Entregará as suas carnes aos vermes e ao fogo, e hão de chorar eterna dor. Depois dessa vitória, todo o povo foi a Jerusalém para adorar o Senhor. Purificaram-se e todos ofereceram seus holocaustos, cumprindo seus votos e suas promessas. Judite ofereceu todas as armas de Holofernes, recebidas do povo, e o cortinado que ela mesma tinha tirado do leito de Holofernes, para que servisse de anátema de esquecimento. O povo alegrou-se grandemente diante do santuário, e o regozijo dessa vitória foi celebrado com Judite durante 3 meses. Terminada a festa, cada um voltou para sua casa. Judite, que tinha grande crédito em Betúlia, adquiriu ainda maior renome em todo o país de Israel. A coragem juntava a castidade, de tal sorte que nunca em toda a vida conheceu outro homem, desde que morreu Manassés, seu marido. Nos dias de festa aparecia em público com todos os seus adornos. Ela viveu 105 anos na casa de seu marido, deu liberdade à sua escrava, morreu e foi sepultada em Betúlia, junto de seu marido. Todo o povo a chorou durante 7 dias. Em todos os dias de sua vida e muitos anos depois de sua morte, não houve quem perturbasse a paz de Israel. O aniversário de sua vitória foi posto pelos hebreus no número dos dias santos e ainda hoje é celebrado pelos judeus. Em resumo, o trecho de Romanos capítulo 5 é o coração da teologia da salvação de Paulo, mostrando que a justificação pela fé é necessária para reverter as consequências da queda de Adão e que o amor de Deus manifestado na morte de Cristo é a base segura para a nossa reconciliação com Ele. A salvação não é um empate com o pecado, mas uma vitória esmagadora da graça. O pecado reinou para a morte, mas a graça reina pela justiça para a vida eterna. Romanos capítulo 5, dos versículos 6 ao 21. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por tua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça, obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos.
Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em resumo, o trecho do Salmo 77 é uma descrição da provisão milagrosa e do castigo severo. O salmista agora se aprofunda na psicologia do povo. Ele mostra que a rebelião era constante, o arrependimento era motivado pelo medo, mas a paciência de Deus era ainda maior. Salmo 77, dos versículos 32 ao 39. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles procuravam e de novo se voltavam para Deus, e se lembravam que Deus era o seu rochedo, e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam e lhe mentiam com sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só, que passa sem voltar. Nesse trecho, o autor do livro da sabedoria vai além da descrição dos milagres e se concentra em sua função pedagógica. Ele ensina que o maná era muito mais do que um alimento físico, era um instrumento de Deus para ensinar ao povo de Israel a importância da dependência total da providência divina. Sabedoria, capítulo 16, dos versículos 24 ao 29. A criatura que vos é submissa, a vós seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus, e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo que se queria, servia a vossa generosidade, que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.